Temos o prazer de apresentar a fita cassete GG número 855. Ela contém uma mensagem inteiramente destinada à sua edificação espiritual, pregada pelo pastor Gisiel Gomes. Que ele faça bem ao coração e sirva de alimento espiritual em nome de Jesus. 9:6 está escrito que o nome do Messias seria maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. Significa que Deus ainda é muito mais do que a eternidade, porque a eternidade é uma filha dele. Então deve haver alguma coisa mais sublime e infinita do que a eternidade, que nós não sabemos. Na presciência divina, o Pai eterno sabia que iria operar a obra da criação, e realmente aconteceu. Ele criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades, criou dominações, criou tronos, criou o universo, criou as galáxias, criou a terra, criou os céus, criou e criou. E ele sabia que dentro do contexto da grandiosa obra da criação, ele criaria um ser que viria a ser chamado no nosso idioma de homem. E naturalmente na sua presciência, ele sabia que o homem que ele iria criar era pecável. Muita gente pergunta se Deus sabia que o homem iria pecar. Por que Deus o criou? Em termos humanos, pela mesma razão, porque você sabe que uma roupa vai ficar velha e vai rasgar, mas você compra e usa. Pela mesma razão pela qual uma fábrica de automóveis fabrica um carro que sabe que vai bater, vai se acabar, vai virar lata velha, mas tem que fabricar. Porque se o homem que Deus criou nunca pudesse pecar, ele não seria um homem, seria um outro Deus. E neste universo que compreende todas as coisas, não existe lugar para mais do que um Deus. Logo Deus preenche tudo. É muito simples de entender que Deus só poderia criar algo e alguém que fosse inferior a ele, porque Deus só existe um, e louvado seja o nome dele. Agora, na sua presciência, sabendo que o homem iria pecar, Deus tratou de tomar providências, e é isso que todo crente deveria conhecer, a diferença entre presciência e providência. Providência são os atos que Deus decide fazer para que aconteça alguma coisa. Presciência é o conhecimento que ele tem das coisas que vão acontecer. Sabedor de que o homem pecaria, Deus anteviu uma obra bonita de restauração da raça que ele iria criar. E na antevisão dessa raça que ele iria criar, ele projetou um povo, ele projetou a criação de um povo para estar junto a ele. Paulo, na carta aos Efésios, usa duas expressões muito bonitas que eu penso que os irmãos podem me acompanhar. Verso 6, para louvor e glória da sua graça. Para louvor e glória da sua graça. Verso 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Louvor da sua graça e louvor da sua glória. Para que estas duas coisas acontecessem, o louvor da glória de Deus e o louvor da graça de Deus, ele tomou providências para que viesse um dia a haver um povo chamado igreja. Toda a discussão central da Bíblia é em torno da igreja. Se o Espírito Santo me ajudar nesta noite a pôr este pensamento, esta ideia no coração de cada um, me darei por satisfeito, por feliz, e saberei que valeu a pena mesmo estarmos observando este tema realmente importante. Deus projetou a criação, o estabelecimento de um povo, para o louvor de sua glória e para o louvor de sua graça. Este povo seria chamado igreja. Essa igreja teria um lugar de honra no céu. Agora, essa igreja seria o corpo da própria segunda pessoa da divindade. Como Deus poderia restaurar uma raça que cairia e
que chegaria um dia a ocupar o lugar de tanta honra? Como? Como Deus transformaria um bagaço de cana numa cana nova? Como Deus transformaria um sabugo numa espiga de milho nova? Como Deus transformaria um palito de fósforo apagado em uma caixa nova, brilhante e reluzente? Como Deus transformaria um pecador miserável e desgraçado em um filho dele, com honra e com glória? Então Deus tomou duas providências. Primeira, Deus elegeu uma pessoa para ser cabeça daquele povo que ele salvaria. O eleito não sou eu não sou eleito. O eleito não é você. O eleito não é nenhum de nós, miseráveis pecadores. O eleito não é nenhum fumante, inveterado, cachaceiro, desmedido, jogador que não termina. Deus não poderia eleger esse tipo de criaturas. Deus elegeu seu filho. Deu-lhe o privilégio, a bênção de uma eleição para que ele viesse a ser cabeça de um povo que um dia estaria lá em cima, para o louvor de sua graça e para o louvor de sua glória. Em Isaías capítulo 42, e é muito bonito que em qualquer Bíblia a palavra eleito está com maiúscula, é muito bonito, diz assim Jeová: eis aqui o meu servo, o meu eleito. Então Deus elegeu a segunda pessoa da Trindade, seu Filho eterno, fez dele o eleito. Você é o eleito para encabeçar o movimento de restauração da raça que eu ainda vou criar e que vai se perder. E agora, como é que esta raça vai entrar aqui? Com a eleição que Deus deu para Jesus, seu amado Filho, Deus então ofereceu a Jesus uma provisão sobrenatural chamada predestinação. E disse a seu filho: meu filho, quando a raça que criaremos vier a pecar, e o adversário que teremos vier a nos hostilizar, e supor que nós fomos derrotados, mostre a sua eleição e ofereça a qualquer pessoa do meio da criatura, do meio da raça humana, ofereça a oportunidade de entrar em uma predestinação que eu dou não para indivíduos que não merecem, mas para um povo que eu quero ter comigo aqui em cima, aqui na minha glória. Em que me baseio para dizer-lhes isto? Não me baseio em Agostinho, ele não é a minha inspiração. Não me baseio em Calvino, um grande homem que viveu há muitos anos, mas não é a minha inspiração. Não me baseio, evidentemente, em Arminio, muito menos me baseio nele, mas porque não é a minha inspiração. Me baseio unicamente na Bíblia, por algumas razões que eu vou lhe dizer. Não tenho encontrado na Bíblia nenhum versículo de predestinação que fale para uma só pessoa. Deus não predestinou indivíduos, Deus predestinou uma igreja. Porque eu sou membro da igreja, eu sou predestinado. Eu tenho a predestinação do povo eleito. Eu tenho a predestinação da igreja. Deus não predestinou Manuel e condenou Joaquim. Deus não predestinou Antônio e condenou Teresa. Deus não predestinou Felipe e condenou Luiz. Não, Deus não fez isso. Deus predestinou um povo e mandou um evangelho de oferta. E diga: vinde a mim todos. E na hora que aceitardes esta oferta, cada um terá o selo da predestinação, não como indivíduo, que, repito, nada somos, nada valemos, nada temos, mas entramos na predestinação. Quando Satanás ousa deturpar o ensino bíblico sobre a predestinação, o primeiro propósito é tirar o brilho da igreja do Senhor Jesus. Se eu sou um escolhido de Deus, um predestinado, um homem especial, a igreja perdeu seu valor. Eu é que sou importante.
é exatamente o contrário. Eu não sou nada, só sirvo para Deus, porque sou parte da igreja. Não vamos nos pôr acima da igreja. Deus só me conhece porque eu sou igreja. Deus só nos responde porque nós somos igreja. Deus só habita em nós porque somos igreja. A predestinação bíblica nunca é singular. A predestinação bíblica nunca é para uma pessoa. A predestinação bíblica é para um povo, é para uma raça espiritual, é para uma igreja. Então, nesta noite, o que eu desejo fazer não é discutir, não é batalhar, é valorizar a mais bela coisa que existe na terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, redimida com sangue do eleito. E agora, se querem tirar a dúvida, caso haja, vamos ver uma expressão simples, porque as dificuldades dos homens são complexas, as maravilhas de Deus são simples. Efésios 1 e 4. Diz assim: como nos elegeu, digam, vamos falar juntos, como nos elegeu nele. Paulo nunca usou o singular. Pode ler as cartas todas dele. Paulo nunca disse como me elegeu nele. Paulo nunca disse não há predestinados individuais. E estou pronto para as eventuais réplicas. Por exemplo, pastor, está escrito em Jeremias: as nações te dei por profeta. Aquele homem não foi predestinado para a salvação, e sim para ser profeta. Mas está escrito, Paulo é um vaso escolhido, mas não está dizendo para a salvação, está dizendo para o ministério. É para o ministério, é muito diferente. Quando Deus escolhe indivíduos, particularmente, não é para salvar, porque um Deus como o nosso Deus não teria nenhum prazer e não se deleitaria em a uns condenar e outros salvar. Quando um indivíduo na Bíblia, seja Abraão, seja Jeremias, seja Isaías, seja João Batista, seja Paulo, recebe uma informação de Deus de que ele havia sido escolhido diferente dos outros, não é escolhido para a salvação, é escolhido para o ministério, é escolhido para fazer uma obra, porque é escolhido para a salvação unicamente através da igreja. Não quero dizer, como se publica lá fora, que fora da igreja não há salvação. Não é isto. Fora da igreja não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Mas o que eu quero dizer é que os salvos estão na igreja. É isso que o diabo nunca gostaria que eu dissesse. Mas eu digo e repito: os salvos estão na igreja. Os salvos estão na igreja. Foi uma armadilha de Satanás levar alguns homens a crerem que eles são especiais. Não há homens especiais. Tito 2:14, para preparar um povo especial. Recuso-me a dizer que eu sou especial, porque não sou. Eu mereço condenação. Não sou melhor do que ninguém e mereço o inferno. Agora, em Cristo, sou mais que vencedor. Na igreja, tem direito a todas as bênçãos de nosso maravilhoso Pai. Vamos à Bíblia, que é o nosso livro, é Ele que fala. Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito. Na versão que eu tenho da Bíblia diz, eleito com E maiúsculo. O meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Esta eleição de Jesus é uma eleição para ser cabeça da igreja. Não é para ser salvo, que Jesus é Deus. É uma eleição para tornar-se cabeça da igreja. Agora veja, se Jesus é o eleito, o que é que faz de nós sermos eleitos? É um decreto extra, particular, individual de Deus para nos eleger, ou o engajamento na eleição de Jesus? Qualquer criança responderá simplesmente que nós somos eleitos dentro da eleição de Jesus. Eleição e predestinação aparecem nas Escrituras. E não pense que isto é a doutrina mais importante da Bíblia. Não pense, amados irmãos, porque predestinação só aparece 3 vezes na Escritura. Não tem nem assunto para se pregar toda semana
porque só aparecem 3 vezes na Bíblia, aqui em Efésios e lá em Romanos capítulo 8 e ponto final. Não é esta a coisa mais importante. A coisa mais importante é nós reconhecermos que nós somos valorizados por estarmos numa predestinação dedicada a um povo que conheceria Jesus como sendo o eleito de Deus. Agora vamos aos versículos bandeira. Aos versículos bandeira, não nossa bandeira, bandeira de outros. Vamos ver. Eu não preciso temer nada, eu estou com o livro de Deus aqui. Para que temer? Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esqueça os teólogos da Reforma e ouça o Espírito Santo. Primeiro, o primeiro detalhe importante deste versículo é a pluralidade dos predestinados. Isso é o primeiro ponto importante. Se nós esquecermos isto, nós perdemos o mais importante argumento da verdade bíblica. Os que dantes conheceu, lembram-se que eu falei há pouco de presciência? Os que dantes conheceu. Quem foi que ele dantes conheceu? José e Maria? Manuel e Antônio? Barnabé e Jeremias? Pedro e Paulo? Não. Ele conheceu a um povo que creria no nome de Jesus, e tendo conhecido aquele povo, constituiu aquele povo um bloco homogêneo e monolítico, chamou na eternidade este bloco de igreja, predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Por que conforme a imagem de seu Filho? É preciso que nós deixemos o Espírito Santo falar. Nós já lemos isto muitas vezes. Eu preciso de um voluntário aqui, por favor. Pode ser o pastor Livaldo? O que quer dizer que a predestinação é para sermos conforme a imagem de seu Filho? Qual de nós teria nesta noite a coragem de dizer: eu tenho sido feito conforme a imagem de Jesus? Nenhum de nós seria tão, entre aspas, humilde que seria capaz de dizer isto. Conforme a imagem de seu Filho. Deus projetou no universo uma visão de Jesus como cabeça. O que é um corpo conforme a cabeça? Aqui está esta cabeça. Aqui há muitos corpos, mas dentro das leis da natureza, o único corpo que se ajusta a esta cabeça é este corpo, porque esta cabeça foi criada para este corpo e este corpo foi criado para esta cabeça. Agora, se você olha para este dedo, se você encontra este dedo aí na rua, você nunca vai dizer: este dedo aqui é do pastor Edivaldo. Não, porque este dedo é muito pequeno para ele poder identificar esta cabeça. Se você encontra o joelho do pastor Edivaldo, você nunca vai dizer: este joelho, eu conheço a cabeça deste joelho. Agora, se você olha para este corpo, eu não estou vendo a cabeça dele, mas este corpo eu conheço. Este corpo é o corpo do pastor Edivaldo. Um crente sozinho não representa a imagem de Jesus. Um crente sozinho não dá para edificar nada. Agora, quando nós estamos juntos como igreja, aí sim, nós somos feitos conforme, nós somos feitos de acordo. O único corpo que encaixa na cabeça de Jesus é este corpo chamado igreja. O único corpo que encaixa na cabeça de Jesus. Ponha qualquer religião, não encaixa. O corpo está assim, a cabeça assim, a cabeça está assim, não encaixa. O único corpo que encaixa na cabeça de Jesus é o corpo chamado igreja. Este corpo é constituído de pessoas que entraram numa predestinação espiritual. E eu me alegro, e eu vou repetir hoje pelo menos 30 vezes: eu não sou um predestinado, eu não sou um especial, eu não sou um eleito especial desta igreja. Eu entrei na eleição de Cristo que passou para a igreja, entrei na predestinação da igreja. Se eu sou predestinado e eu saio da igreja, que vale minha predestinação? Minha predestinação não tem valor se eu saio da igreja. O mais importante para você esta noite não é você saber se é ou não é predestinado, é se você está na igreja, é se você está na videira, é se você está no rebanho, é se você está na casa de Deus, é se você está colado a uma cabeça espiritual que é Jesus Cristo. Quantos podem glorificar o Senhor? Vamos para Efésios 1, 4 e 5 que estamos lendo.
verso 5. E nos predestinou. O Espírito Santo me fez compreender muito a importância do plural. Por isso que eu estou dando enfoque. Eu me abstive nestes dias, preparando para esta mensagem, me abstive de ouvir as opiniões que há por aí, porque são muitas. Tudo que eu li foi um livro da linha contrária, para eu poder saber o que é que eles pensam. E quanto mais lia, mais me regozijava de saber que eu sou igreja. Aleluia. Pois bem, e nos, plural, igreja, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu vou usar este versículo, que poderia ser a maior bandeira de uma predestinação. Eu vou usar este versículo exatamente contra alguma opinião contrária. Vamos ver Efésios capítulo 1. São Paulo está dizendo uma coisa muito bonita. Aleluia. Ele diz assim: nos predestinou 5 para filhos de adoção por Jesus Cristo. Será que este versículo está dizendo que aqui no mundo existe algumas pessoas carimbadas para serem crentes? Será? Será que este versículo está dizendo que assim como existe o gado na fazenda, existem alguns crentes marcados pela predestinação? Irmãos, este versículo nunca disse isto. Por quê? Dê uma olhadinha para trás. Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos predestinados que estão em Éfeso. Sim ou não? Não. Aos santos e aos fiéis em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está escrevendo para uma igreja em Éfeso. Supondo-se que uma igreja é constituída de santos e fiéis, quem são os predestinados de uma igreja? Aqui está a DIG, muito honrada pela presença de outros visitantes. Deus abençoe a todos, muito bem-vindos. Quem são os predestinados desta igreja? Eu vou dizer predestinado. Bom, aquela é, aquela não é. Aquele é, aquilo é. Você pode se desviar e ir para o mundo, você é o predestinado. Na hora da morte, Jesus vai dar um jeitinho. Eu gostaria de descobrir um versículo da Bíblia sobre isso. O que eu estou lendo é exatamente o contrário. Se você está na igreja e você é santo, se você está na igreja e você é fiel, este é o selo da predestinação coletiva da igreja. Os predestinados da igreja, a Assembleia de Deus, na ilha do governador, não são Pedro, Antônio, Manuel, Severino, Firmino, não. São os santos e os fiéis. O teu nome não importa, irmão. Se tu és santo, tu és predestinado. O teu nome não importa, minha irmã, se tu és fiel. Eu prefiro um fiel que não é predestinado a um predestinado que não é santo. Aleluia. Eu não estou combatendo contra irmãos. Eu estou ardorosamente lendo a Bíblia. Vamos para Efésios 1:11. A gente não tem muito versículo para ler sobre predestinação, porque já está acabando os que tem na Bíblia. Efésios 1:11. Vamos ver o que está escrito. Nele. Digam comigo esta primeira palavra. Nele. A eleição é nele. E aqui diz nele. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Como é que o versículo começa? Nele. Quem é o verdadeiro predestinado? Jesus. Agora não é predestinado para ser salvo. Essa é a diferença. Jesus foi predestinado para ser o Salvador e nos deu a chance de entrarmos na predestinação para sermos salvos. Oh, glória! Quantos estão contentes? Porque a coisa mais importante da nossa vida é estar agarrado a Jesus. A coisa mais importante da nossa vida é estar agarrado a Jesus. Verso 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Verso 13. Em quem também vós estás. Eu sublinhei aqui no meu material que eu tenho, no meu roteiro, eu sublinhei a palavra também. Eu pus tudo maiúsculo aqui. Em quem também vós estáis. Um momentinho. Eu sou predestinado, porque eu aceitei a Jesus. Agora você não aceitou a Jesus, vai aceitar hoje. Na hora que você aceita, você é o predestinado.
Eu não, olha, escute bem o que eu vou dizer, é muito simples. Eu não aceitei a Jesus porque sou predestinado. É o contrário. Eu sou predestinado porque aceitei a Jesus. Você só vai inverter a posição. Eu não aceitei a Jesus porque sou predestinado. Eu sou um pastor porque sou um predestinado. Vi este mundo, esse mundo para ser pastor. Deus me construiu especial. Especial. Se você quer um homem especial, então vá atrás de Davi. É ou não é especial, Davi? É especial. Fala, Davi, sobre tua predestinação. Como é que é? Em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Então não serve. Jó, o predestinado, fala alguma coisa sobre tua predestinação. Maldito o dia em que nasci. Os homens não são nada, pois nós não valemos nada. Vamos ser humildes. Nós não somos nada. Jesus é que nos valorizou. Nós somos um zero que estávamos à esquerda. E o que Deus fez foi nos pôr do lado direito. E Ele ficou na esquerda e nos elevou a uma potência extraordinária. Aleluia. Agora, nós vamos dar uma olhadinha em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Sabendo, amados, que a vossa eleição é de Deus. Sabendo, amados, que a vossa eleição é de Deus. A quem foi escrita a carta aos Tessalonicenses? A igreja pode responder. A quem foi escrita a epístola aos Tessalonicenses? Mas quais Tessalonicenses? Aos santos, a igreja em Tessalônica, certo? Agora, uma pergunta. Quando Paulo disse, vossa eleição é de Deus, está falando com a metade da igreja ou com a igreja toda? Santo Deus, olha um predestinado ali. Será que existe isso? Amados, queridos, santos de Jesus, pó e cinza, verme, pecadores ordinários. A que merecemos nós? Nada merecíamos, até que Jesus veio e coletivamente, porque nos associamos à igreja, Paulo diz, a vossa eleição é de Deus. Esta epístola, capítulo 1, verso 1 e 2, é destinada a todos. E eu quero ler isto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Diz assim, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja. Igreja inclui crianças, inclui adolescentes, inclui adultos, inclui jovens. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós. A palavra seguinte, igreja. Quantos? Quantos? Eu dou graças a Deus por vós todos. Por quê? Verso 4. Que a vossa eleição é de Deus. De quem? De todos. Se nós dividirmos a igreja entre predestinados ou não, a primeira coisa que os não predestinados devem fazer é deixar de trazer o dízimo. A segunda é de orar pelos enfermos. A terceira é de expulsar demônios. A quarta é de vir à igreja. A quinta é deixar de ser crentes. E se deixar de ser crentes, é realmente rejeitar a predestinação. A vossa eleição é de Deus. Amados, eu não deixo de orar por vós todos. Se você aceitou a Jesus de coração e tomou parte neste processo regenerador, e você é membro de um corpo chamado igreja, que tem a Jesus por cabeça, ouça o que Paulo está dizendo, a sua eleição é de Deus, porque você é, verso 1, igreja. Não é porque somos predestinados, é porque somos igreja. A coisa mais importante da Bíblia não é ser ou não ser predestinado. A coisa mais importante da Bíblia é ser igreja. E porque somos igreja, temos outra coisa importante, que é ser predestinado. Agora nós vamos para 2 Tessalonicenses 2 e 13. Eu já estou mudando para eleição, porque não tem mais versículo, né? 2 Tessalonicenses 2 e 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor,
por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Eu gostaria, desculpe, irmãos, eu não gostaria. Eu imaginaria Deus lá no céu, olhando para ele, governador, aquele eu quero que se salve, aquele, não, inferno. Aquele, você vai ser crente. Aquela, não, tá com bruxaria, não. Você é perverso, mas eu vou limar você, eu vou polir você. É esse o nosso Deus? É esse o nosso Deus? Se Deus predestina uns para a salvação e outros para a perdição, ele é mentiroso. Ele, capítulo 2. Deus quer que todos os homens se salvem. Se ele predestina uns para a salvação e para a perdição, é mentiroso. E a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, e unicamente Deus verdadeiro. Eu vou morrer com esta convicção, que é para quando chegar no céu e logo de saída, Jesus, eleito e predestinado, cheguei, porque entrei na tua preeleição e na tua predestinação. Aleluia. Agora eu não quero chegar ao céu dizendo, Jesus, consegui chegar. Se tu não tivesse feito de mim um favorito, se tu não tivesse sido meu padrinho, Deus, e ter me predestinado, eu não chegaria aqui. Você não admite uma conversa dessa no céu, não é verdade? É uma pena que as especulações do passado, dos séculos 2 ou 3 séculos atrás, foram muito fortes, estéreis, improdutivas, e geraram inclusive muitos desviados, que se desviaram porque foram ensinados que poderiam viver no pecado até a última hora, porque os predestinados afinal serão salvos. Agora tenho 95 versículos contra este pensamento, muito mais do que, bom, até agora não encontramos eu. Só tem um ali que é forte e nós vamos enfrentá-lo hoje. Eu estou deixando para mais tarde, tem um que realmente é difícil de entender. E foi difícil, mas hoje à tarde Deus abriu Jesus, nós vamos enfrentá-lo. Aquele é difícil, aquele é pesado, mas vai passar na moeda também. Aleluia, que lindo. Vamos para frente. Tito 2:14. Eu quero usar Tito 2:14 como um dos argumentos mais fortes para que toda a igreja, mais uma vez, se aperceba de que a predestinação existe. Existe, amados irmãos, é verdadeira, só que ela não é individual, ela é coletiva. A predestinação existe, é bíblica, nós estamos vendo, agora ela não é individual, ela não é seletiva, ela é coletiva. Se ela fosse seletiva, seria um ato injusto de Deus. Muito bem, Tito 2:14, está falando de Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si a igreja completa. Especial, zeloso de boas obras. Marque por bondade na sua Bíblia a palavra povo. Irmãos, Deus não trata conosco como indivíduos particulares, especiais, destacados. Nunca eu aceitei isto e não aceitaria hoje. Quantas vezes eu já disse desta tribuna, eu não sou uma pessoa especial, eu sou parte de uma igreja especial. Aí está esse versículo, nós não podemos rejeitá-lo, é do mesmo homem que fala da predestinação, para purificar para si um povo. Predestinação não é para um indivíduo, ou para milhares de indivíduos, ou para milhões de indivíduos individualmente. Predestinação é para um povo. Bem, agora, segundo argumento. O primeiro argumento da predestinação, segundo as Escrituras, é este. Desde o princípio, Deus decidiu ter junto a si um povo, para o louvor e glória de sua graça e de sua glória. Segundo argumento, visto que a predestinação se destina à igreja, a predestinação, é oferecida através de Cristo a todas as pessoas. 5 obreiros voluntários, cheguem aqui, por favor, a esta parte antes da tribuna propriamente dita. 5 obreiros voluntários, por favor.
Existe predestinação? Existe. Agora a diferença é a seguinte: algumas pessoas pensam, não, aqui todos, pode ser mais. A predestinação é a seguinte: Deus está com a bênção da salvação. O que eu quiser, abençoa quem abençoar, me compadecerei de quem eu me compadecer. Está lá em Romanos essa palavra bonitinha, como se fosse para esse copo d'água. O que eu vou ler na Bíblia é outra coisa, é assim. Agora não é imposta, é oferecida. Quem tem sede, vem a mim, e não quem é predestinado. A predestinação não é um decreto de Deus feito para satisfazer a sua soberania. É uma oferta de Deus para cumprir a sua graça. Para quem é o povo? Para o louvor de sua graça. Graça não impõe nada, graça não decreta nada, graça se sacrifica por todos para fazer bem aos que lhe aceitam. Quem diz amém? Quem bebeu? Quem foi escolhido? Não, bebeu quem chegou a tempo e pegou. Não, pastor, mas lá no tanque de Betesda, Jesus entrou, havia muitos cegos, mancos, ressecados, paralíticos, e Jesus só curou um. Você não vai comparar o milagre de cura de um paralítico com a graça universal da salvação. Vai? Mesmo Jesus que disse: vinde de mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Onde está escrito: vinde a mim todos os que estáis enfermos, eu vos curarei? Onde está escrito? Pode ser que seja isto, ele pode aceitar, mas nem isso ele disse. Não vamos misturar a cura divina para o corpo com a salvação para a alma. Não é a cura que vai fazer nós sermos povo de Deus, é a salvação. Predestinação não se relaciona com milagres do corpo, se relaciona com a salvação da alma pela expiação dos pecados. Vamos ver os versículos bem diferentes, esquecidos, para provar que a predestinação bíblica, ela é oferecida através de Cristo a todos. Vamos, prepare-se para ver os versículos que nós são meio raros. Amém? Vamos a eles? Vamos. João 3:16. A explicação da predestinação para mim está em versículos raros. É raro de beleza. Não é raro da gente não saber, é raro de beleza. Beleza rara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que um determinado número de pessoas que ele já escolheu na eternidade seja salvo. Sim ou não? Deus amou o mundo de tal maneira para que e deu seu Filho unigênito para que Gesiel, Gesimiel, Anísio, Eugênio, Crisna, Vilma, Ruth, com a Raquel, esses aí sejam salvos. Este é o evangelho que os irmãos conheceram? Este é o evangelho que os irmãos aceitaram? Esta oferta de Deus? Não é esta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aí sim, aceita a oferta. E na hora que crê, diz: Deus, fizeste de mim agora um predestinado. Não antes, agora. Porque eu entrei na predestinação que tu deste para que Jesus Cristo nos oferecesse, porque ele é o teu eleito. Irmãos, eu não sei se isto está difícil para os irmãos entenderem. Agora, para mim, isto é beabá. Isto soa tão bonito, soa tão bem. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é teoria calvinista. Isto é Bíblia. Isto é Bíblia. E não leio isso com dicionário. Eu leio isso só com a Bíblia. Amém, amados? Vamos embora. Mateus 11:28. Vinde em mim alguns. Vinde em mim um grupo. Vinde em mim os predestinados. Vinde em mim aqueles que eu já escolhi desde a fundação do mundo. Aqueles veio, os outros, rua. Amém? Amém não. Vinde em mim todos os que estáis cansados. Quantos estão cansados? Quem não está cansado?
Quem tem direito? Agora, na hora que aceitou a predestinação, que não é individual, que é para a igreja. Eu não sou especial, eu faço parte de um povo especial. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o gado marcado por Deus. Oh, glória! Amém, amados? Amém, não. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar. Você creu nele? Agora, eu compreendo que existem algumas coisas difíceis de explicar. Como é que certas pessoas são despertadas por Deus? Como é que certas pessoas são incomodadas por Deus? Como é que certas pessoas procuram a igreja? Isso eu compreendo que são casos especiais. Agora, enquadrar essa gente na predestinação, eu prefiro o outro lado da moeda. Se mais gente não é salva, é porque mais evangelização não existe por parte da igreja. 1 Timóteo 2, 3 a 6, que eu já mencionei e agora cito pela Bíblia. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que os predestinados se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem assina embaixo? Calvino. Que quer que todos os homens se salvem. Todos. Se existe um grupo salvável e um grupo não salvável, este versículo é herético. E se um versículo da Bíblia é herético, está sob suspeita toda a Bíblia. Irmãos, se a predestinação fosse um fato consumado em relação aos indivíduos em particular, não haveria razões para pregar o Evangelho. Para que pregar o Evangelho? Se existem os marcados, Deus se manifestará eles por sonhos, se manifestará por visões, fará com que eles, mesmo sonâmbulos, despertem e vão para uma casa. A salvação está acontecendo no mundo não como produto de uma marca prévia, e sim como produto da pregação do Evangelho. E eu estimulo esta igreja a pregar a toda criatura, porque foi assim que Jesus mandou. Se o caminho para a salvação é a predestinação, Jesus foi um herege, porque ele um dia disse: eu sou o caminho. Jesus, vem cá, o que é o caminho? É a predestinação ou és tu? Eu sou o caminho. Eu fico com Jesus. Quem me acompanha? Agora eu vou dizer uma coisa que vai ser fantástica. Ouça-me com muita atenção. Não existe um versículo na Bíblia, nem um só, que defenda predestinação para a perdição. Se o tempo der, eu acho que eu vou aceitar até perguntas por escrito. Talvez não dê. Melhor seria se não precisasse. Se alguma pessoa estivesse predestinada para a perdição, por que Jesus ordenaria pregar o Evangelho a toda criatura? Mas tem mais. Você vai me lembrar agora. Claro, eu já estou vendo que alguém vai me lembrar. E o caso de Judas. Se Judas é um modelo de predestinação, francamente eu não quero ser predestinado, que é um modelo bastante incômodo. Judas é chamado por Jesus, a única pessoa autorizada neste mundo a falar isso, porque Jesus conhece os mistérios da eternidade. Judas é chamado por Jesus de filho da perdição. Só esta palavra foi Jesus que pronunciou, porque homem nenhum poderia fazer um julgamento desse. É demais para o homem. Só Jesus poderia fazer. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Quem pode garantir nesta noite que Judas nasceu predestinado para trair Jesus? Não há uma pessoa aqui que tenha um versículo da Bíblia que possa provar isto. Quando Jesus chamou Judas de filho da perdição, Jesus nem estava pensando em predestinação. Jesus estava comparando Judas, o ato de Judas, ao anticristo, que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é chamado de filho da perdição. São as duas criaturas mais execráveis deste planeta. Não existe ninguém pior do que esses dois, Judas e o camarada, o cidadão que vai aparecer no mundo, chamado de anticristo. Não existe ninguém pior que ele. E quando Judas traiu Jesus, Jesus disse: olha, ninguém se perdeu, a não ser esse, cuja vida, cujos atos
são iguais ao filho da perdição, e por isso eu vou chamá-lo também filho da perdição. Quem nasceu aqui filho de Deus? Levante a sua mão, por favor. Quem nasceu filho de Deus? Ninguém nasceu. Quantos são filhos de Deus? Por que foram filhos de Deus? Por que são filhos de Deus? Porque creram em Jesus. Se você não nasceu filho de Deus, como é que você pode provar que Judas nasceu filho da perdição? A perdição é a mãe dele? O marido dela? Judas era filho de dona perdição assuntiva? Não, ele não nasceu filho da perdição. Da mesma maneira que você não nasceu filho de Deus. Por que você se tornou filho de Deus? Porque você deixou o Espírito Santo entrar no seu coração. Porque Judas se tornou filho da perdição? Porque deixou o diabo entrar no coração. Sabe que hora foi que Judas se tornou filho da perdição? Está escrito na Bíblia. Então o diabo entrou no coração de Judas. Não há nada de predestinação contra Judas. Ele se tornou filho da perdição no momento em que o diabo entrou no coração dele. Eu vou dizer mais duas coisas. O candidato a Judas, quer dizer, o candidato a traidor, o candidato a filho da perdição que o diabo tinha, não era Judas, era Pedro. Observe a Bíblia direitinho. É que o tiro de Pedro, o tiro do diabo não foi certeiro. Irmãos, Satanás perseguiu Pedro de todas as maneiras. Satanás queria fazer de Pedro o filho da perdição. Por quê? Mas não há umas profecias no Velho Testamento sobre Judas. Não há uma profecia no Velho Testamento sobre Judas. Nenhuma. Há 7 profecias no Velho Testamento que se referem a uma pessoa que iria trair Jesus. Aquelas profecias são tão genéricas que podia ser Judas, podia ser Mateus, podia ser qualquer um. Não fala no nome do pai dele, não fala no nome da mãe dele, não fala se ele era canhoto ou destro, não fala se ele era calvo, não fala se ele tinha as pernas tortas ou inclinadas, não fala. Fala que ele ia pôr a mão no prato com Jesus, e quem é que tinha a mão ali? Os discípulos todos não tinham? Fala que ele ia dizer coisas horrorosas para Jesus, e qualquer um não podia dizer, e Pedro não disse. As profecias sobre o traidor são tão genéricas que qualquer discípulo podia fazê-las cumprir. Deus não marcaria um homem para ser o traidor de seu filho, senão ele estaria deixando a sua graça ser uma graça injusta, porque ele quer que todos os homens se salvem. Agora entra o outro lado da questão. Na sua presciência, ele viu que o homem trairia, e para não comprometer aquele homem, Deus disse, ele vai fazer isto, vai fazer aquilo, vai fazer isto, vai fazer aquilo, mas não disse nenhuma coisa que isoladamente caísse só em Judas. Olha, esse detalhe aqui só cai para Judas. Por exemplo, era impossível nosso Salvador ter nascido em Jerusalém. Era impossível Pedro ser o nosso Salvador, porque ele não nasceu em Belém. Nosso Salvador tinha que nascer em Belém. Tiago não podia ser nosso Salvador. Ninguém podia ser, porque Jesus nasceu de uma virgem. Aí sim, aí é profecia específica. As profecias sobre Jesus só cabiam em Jesus, porque ele era eleito e predestinado. No caso, eleito para nos predestinar. Amados do Senhor, não há nenhuma possibilidade de que Deus tenha sido injusto para com Judas. Agora, quando Jesus viu uma coisa estranha, disse o Pedro está escorregando. O diabo contratou os demônios para atacar a Pedro. Aí Jesus disse, Pedro, eu roguei por ti. Na hora que Jesus orou por Pedro, ele deitou por terra todos os planos do diabo. Disse, agora estou arrasado, está chegando a hora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o tesoureiro. E foi o primeiro que ele encontrou. Mas poderia ser qualquer um discípulo. Isto para mim é um grande conforto para minha alma, porque Judas ainda poderia ser salvo. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Costuma-se dizer que os predestinados nunca se perderão, e os não predestinados que estavam na igreja, na verdade não eram salvos. Está difícil de explicar isto pela Bíblia. Como é que Judas fez parte daquele grupo de 70 que foi pregar o Evangelho, e Jesus, e expulsaram demônios em nome de Jesus, e fizeram coisas maravilhosas, Judas ali no meio, e quando voltaram, os demônios nos expulsam, e Jesus olhou, eram 69 mais Judas,
e disse assim: está bom que vocês se alegrem porque os demônios obedecem, mas vocês deviam alegrar muito mais porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Como é que Deus mandou escrever no livro da vida o nome de um cidadão que era predestinado a ser o seu traidor? Está muito difícil de explicar isso. Está muito difícil. Irmãos, é muito bonito dizer uma vez salvo, salvo para sempre. É muito bonito, mas é extremamente perigoso. Uma vez salvo, seja fiel para continuar salvo. Uma vez salvo, persevere para ficar salvo. Uma vez salvo, salve enquanto continuar fiel. Uma vez salvo, salve enquanto permanecer. Pelo menos é isso que nos ensina a palavra de Deus. Quarto argumento: o futuro de qualquer pessoa é decidido por sua atitude individual e não por uma predestinação individual. Ezequiel 18, versos 4 e verso 20, e o passo de repente diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Apocalipse 22 e 15, ficarão de fora os que não são predestinados, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e os mentirosos. Eu disse certo versículo? Não. Quando a Bíblia fala nos que ficarão de fora, o Espírito Santo estava um pouquinho cansado. Não é brincadeira? Inspirar um livro desse tamanho? Cansou. Escreve aí, João, resolve aí que eu estou tão cansado. E diz aí quem ficará de fora. Esqueceu dos não predestinados. É isso que os irmãos pensam sobre a Bíblia? Pelo amor de Deus. O Espírito Santo velou sobre todas as coisas. A lista dos que ficam de fora não inclui os não predestinados, porque pelo fato de estarem dentro, são predestinados. Pelo fato de não estarem, simplesmente nunca receberam. Vamos ler Mateus 24 e 13. Mas aquele que persevera até o fim, sendo predestinado, será salvo. Amém? Não, pelo menos na Bíblia não diz isso. Não sei lá nas institutas. Agora, mas aquele que persevera até o fim será salvo. Apocalipse 2 e 10. Ser fiel até a morte, e sendo predestinado, dar-te a coroa da vida. Amém? Não, amém não. Ser fiel à morte e dar-te a coroa da vida. Isso não for predestinado. Mas meu filho, como é que se você é fiel até a morte, você só é fiel até a morte porque você entrou na predestinação. Agora eu vou entrar no versículo difícil. Atos 14 e 38. Atos 13 e 48. Aí realmente é difícil. E creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E eu vou dizer uma coisa com clareza: é o único versículo que sobra para quem defende uma predestinação do tipo que não é bíblico. Esse versículo é tremendo. Quando você chega aí, engasga. Eu estava em casa comentando com a irmã Maura, a coisa está séria. Só tem esse versículo aqui que está, esse realmente vai ser difícil. Será que a gente passa desse, irmãos? Será que nós passamos desse? À tarde a coisa estava perigando. Meu Deus, tem esse versículo na Bíblia. E creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. A vida inteira você lê este versículo e você pensa que a palavra ordenados quer dizer determinados, decretados. E simplesmente você se esquece de que a língua portuguesa é uma língua rica. Na primeira ideia predestinacionista, fora do nosso estilo de comentário, ordenado seria o seguinte: Leôncio, púlpito. Ordenado para o púlpito. Isto. Guerreiro, te quero aqui no púlpito, por favor. Hélio, ordeno que venhas para o púlpito, Hélio. Vanderlei, José, sinto muito, não chegou para vocês a predestinação. Por favor, sinto muito, eu sou soberano, eu faço como me apraz. Muita gente pensa que este versículo está dizendo isso, mas esse versículo não está dizendo isso. Creram em Jesus todos que estavam ordenados. Todos são militares? Por favor, irmão Lemuel, todos são militares? O senhor vai trazer esses irmãos para o púlpito como um comandante. Vai, leve-os para o púlpito como um comandante. Eles estão em ordem ou não estão? A palavra ordenados quer dizer postos em ordem para receber a vida eterna. A palavra ordenados quer dizer colocados em ordem como um pelotão para entrar no exército de Deus.
A língua portuguesa é bonita. Agora, sabe, essa palavra ordenados, ela vem do grego. Se você gosta de pesquisar, no grego é petagemenoi. A palavra ordenados, em Atos 13:48, o bicho papão de quem não quer entender essas coisas. Petagemenoi significa colocados em ordem como um pelotão para se apresentar ao comandante. E creram todos aqueles que se puseram em ordem diante de Deus. Quando é que uma pessoa se põe em ordem? Quando crê, quando aceita, quando recebe. Se você crê, se você aceita, se você recebe, você está em ordem para receber de Deus. Você está ordenado. Não é o verbo ordenar, de dar ordem. É o verbo ordenar, de se colocar em ordem. Caiu a muralha. Ai, que alívio que tiveram muitos. Olha o Silas como está aliviado ali. Está quase branco, né, Silas? Aleluia. Os dentes estão num brilho. Escovou antes de vir para a igreja, Silas. Mas não é lindo saber esta coisa? Não é maravilhoso? Como é que você se apega a uma coisa que você não examina com cuidado? E creram no Senhor Jesus os que estavam em ordem para receber a vida eterna, os que estavam preparados, os que dispuseram o seu coração. Agora vamos preparar-nos para terminar. Olha, eles conseguiram uma prestação, não sei com quem. Há um livro da vida que existe no céu. Quem crê nele? E o que eu quero esta noite explicar para a igreja, com a responsabilidade que eu tenho dada por Deus, eu quero ser muito franco nesta noite. Eu não creio que o livro da vida tenha os nomes dos predestinados. Eu creio que tem os nomes dos arrependidos. É isso que você tem que entender no seu espírito. Quem é que Deus põe no livro da vida? Se é o predestinado, a coisa mais importante não é você pregar o evangelho, não é você orar, é você descobrir se é o predestinado. Se não é, é melhor suicidar. E se é, para que ficar na igreja, rapaz? Está fazendo aqui. Ora, tanto samba aí, vai. Na hora H, ó, o mestre, o mar se revolta, mas eu já estou de volta. Bem, nós vamos ver agora alguns versículos da palavra do Senhor. Apocalipse 21 e 27. Apocalipse 21 e 27 afirma que somente entrarão no céu os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Até aqui não se mexe com nada, nem com predestinação, nem com arrependimento. Só entra no céu quem está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Número 2, Apocalipse 20 e 15 declara que aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí seriam duas maldades de Deus. A primeira, designar uns para a perdição. A outra, mandá-los no lago de fogo. Além de estarem perdidos em vida, estão perdidos na eternidade. Realmente, passamos a ter uma dimensão drástica de nosso Deus. Terceiro, Filipenses 4 e 3. Paulo fala de seus cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Agora a igreja me responda sim ou não. Quem crê na Bíblia afirma que aquele que pecar, Deus riscará o seu nome no livro da vida. Moisés disse: Deus, risca-me, peço-te, no livro da vida. Deus disse: Moisés, eu não vou fazer isto. Aquele que pecar, a esse eu riscarei do meu livro. Como é que Deus tira do livro da vida um homem que já tinha o seu nome lá e que foi salvo? Será que foi uma confusão lá dos anjos com o problema do Brasil? Deus, nos enganamos, esse homem não é daqui. Ou então o cidadão é predestinado, está na igreja, se desvia, passa a borracha aí, temporária. Quando ele voltar, seria assim? Isto vai virar um cartão do NPS e coisas parecidas. Vamos ver o Salmo 69, verso 28. Sejam riscados do livro da vida. Você diz, aqui é uma sugestão do salmista, sejam riscados. Mas em Êxodo não é uma sugestão do salmista, é uma declaração de Deus. Lucas 10 e 20. Alegrai-vos antes por estar escritos nos céus. E eu quero terminar esta mensagem nesta noite com Apocalipse capítulo 3, versículo 5.
Para este versículo, como para os demais, suplico a melhor atenção possível. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Até aqui, o que é que o irmão entende? Quem é que tem o seu nome no livro da vida, baseado neste versículo, nesta primeira parte? Quem é? Quem está? Não. Quem é que já tem o nome? O nome não sairá se vencer. Então, quem é que já tem o nome no livro da vida? Não esqueçam, está pelejando na batalha da fé. Se vencer, Jesus conserva o nome. Se não vencer, o nome sai. Quem é que está no livro da vida? Quem está pelejando. Agora, se você está pelejando e o seu nome está no livro da vida, por que você pelejou? Quando o seu nome foi posto? Quando você começou a pelejar. Outra maneira de entender isto, se houver outra maneira de entender isto, deve ser muita especulação da inteligência humana, porque o que a palavra de Deus está dizendo é só isso. Quem é que fica no livro da vida? É quem já estava desde a eternidade ou é quem vencer? Agora, na eternidade eu não estava lutando, na eternidade eu não existia, mas isso não é o mais, talvez não seja o mais importante. Olha a última parte do versículo, escute bem. E confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É para não ficarem desconfiados que a gente não chegou? Não, isso seria uma infantilidade. É porque se o nome entrou no livro, quando os anjos viram, ele terá que ser confirmado com os anjos vendo. Há alegria no céu. Há alegria no céu diante dos anjos de Deus por qualquer pecador que se arrepende. Agora, ouça-me o que eu sinto de Deus nesta noite. Eu não tenho isto dos livros. Está forte na minha consciência cristã e de ministro do Evangelho. Você aceitou a Jesus um dia.